empreendedor linear de investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento hoje no Brasil. Olá! Bem-vindo a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Sua história empreendedora rende uma aula fantástica para MBAs. Entre os brasileiros que cortaram o mato alto da internet e do mercado de tecnologia, pode ser comparado a Bezos, Zuckerberg, Jobs, Gates e tantos outros que criaram o alicerce para o desenvolvimento do ecossistema de negócios digitais. E ele fez mais do que isso pelo mercado brasileiro. Foi um dos responsáveis por abrir as portas ao Venture Capital Internacional. Nosso entrevistado desta semana é Romero Rodrigues, fundador do Buscapé, Managing Partner da Headline e sócio e head de Venture Capital da XP. Meu mais antigo cliente, que ainda está na carteira da FirstCom e primeiro cliente da People2Biz, Romero é mais do que um parceiro de negócios. É um amigo e mentor que tive a sorte de estar ao lado desde os primeiros anos do Buscapé. Como seu assessor de imprensa, eu era um dos poucos, fora os sócios e os advogados, que sabia da negociação da venda do Buscapé para Naspers. E guardo no coração a ligação que recebi quando me chamou para confirmar a venda do negócio. Pode liberar o release, Luizão. Você é um dos responsáveis por termos chegado até aqui. Obrigado. Momentos assim na carreira a gente nunca esquece. Relembramos neste delicioso bate-papo a história do Buscapé, sua decisão de sair para se tornar investidor na Redpoint Ventures e agora as perspectivas para os próximos anos na liderança da Headline. Quando perguntei se ele acredita que o inverno já passou nos investimentos em startups e estamos começando a primavera, Romero foi, como sempre, cauteloso e deixou uma recomendação aos empreendedores. Seja paranoico no planejamento e otimista na execução. Confira agora os principais trechos da entrevista. Bom, Romero, meu amigo, obrigado por nos receber, é um prazer. Eu agradeço, Luizão. Vamos lá, queria começar do começo, lá da tua infância, né? Desde criança você já trabalhava com o seu avô, com o seu pai, no varejo, na loja de material de construção, não é isso? Empreender é um sonho desde a infância, desde criança. Parece que você teve uma ou outra empresa aí quando era criança ou adolescente. Apesar que já fundou o Buscapé meio que adolescente ainda, né? Mas conta aí teu sonho. Foi sim, Luiz. Eu acho que muito motivado, inspirado pelo meu pai, que teve também mais de um negócio. Eu sempre quis empreender e sempre fui apaixonado por ter um negócio, né? A gente nem usava a palavra empreender lá atrás, eu acho. E eu adorava, eu ia finais de semana para a loja do meu avô, adorava trabalhar lá. Depois meu pai teve uma construtora, uma empreiteira, também adorava trabalhar nas férias com ele. E sempre fui fuçador, sempre pensando em criar algum negócio. O primeiro negócio que eu tenho recordação, eu até encontrei outro dia mexendo nas coisas, época de Covid e tal, fui mexendo nos armários, achei uma agenda de 87, ou seja, eu tinha 10 anos de idade, e tinha lá uma descrição, um plano de negócio, eu nem sabia o que era plano de negócio, mas de uma empresa que ia ser 70% eu, 30% meu irmão André, que tinha 7 anos, nem sabia o que eu estava fazendo, e a gente ia cultivar minhoca e fazer vela de sabonete para vender para minha avó. Então eu sempre busquei, sempre fui fuçador. Depois, quando eu descobri a informática, computação, aí obviamente eu comecei a fazer essas experiências de primeiras tentativas de empresa já no computador, já no software, no digital. Mas, e foram várias também, editoração eletrônica, enfim, automação de casa, shopping virtual, entre várias outras coisas. Software house, que durou uns 3 anos, até chegar no Buscapé. Então você já era uma geração que chegou ao mundo bem ali no início da indústria dos microcomputadores, né? Qual que é a primeira lembrança que você tem mexendo assim no computador? Você lembra o modelo? Para que você usava? Você se recorda qual foi a primeira vez que você acessou a internet também? Qual foi a sua reação ao conhecer a rede? Lembro bem. Primeira vez que eu vi um computador na minha vida e mexi no computador na minha vida eu estava na 8ª série, então eu tinha talvez uns 11 anos, 12, alguma coisa assim, e foi numa aula extra que tinha no colégio. Eu estudei no colégio alemão aqui em São Paulo, no Porto Seguro, e era um PC XT da Zenith com um monitor de fósforo âmbar,
disquete ainda de 5 e um quarto. E eu não tinha interface gráfica, não existia Windows nessa época, não existia nada. E eu me apaixonei por computação. Na verdade, eu primeiro odiei, porque o primeiro semestre era mexer no Works, que era um Office da Microsoft para aquele ambiente DOS. E eu achei, puta, tinha tanta expectativa, eu achei aquilo legal, mas era uma máquina de escrever, de certa forma. No segundo semestre foi programação, foi Basic. E aí eu me apaixonei por programação e nunca mais parei. Fiquei tentando convencer meu pai, consegui no ano seguinte. Meu pai comprou para casa, para a empresa, mas o computador ficava em casa, um 286. Já a internet foi muito engraçado, porque foi o meu primeiro ano de poli, lá na USP, e eu fui numa palestra sobre uma linguagem nova que a Sun estava lançando naquele ano, foi 95 isso, que era o Java. E depois da palestra, todo mundo foi para o laboratório que tinha ministrado a palestra, que era o LARC, Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores. E aí eu estava com o computador na frente, tinha um cara, um veterano, 2, 3 anos mais velho, e falou, você já entrou na internet? Eu falei, não. Falei, então vamos entrar aqui. Ó. Ele logou com o login dele, abriu um browser, um Netscape, Netscape raizão, aquele 1.0, e falou, o que você quer ir? O que você quer ver? Eu falei, não sei, como é que funciona isso? Ele falou, não, aqui você pode ir em vários lugares diferentes do mundo. Você pode ir para o Louvre, você pode, sei lá, visitar diferentes coisas. Eu falei, me sugere alguma coisa. Aí ele digitou playboy.com. Claro. Então eu perdi a virgindade na internet, no site da playboy.com. E obviamente demorava muito para carregar, mas quando finalmente carregou a foto da homepage do site com a capa da revista, foi exatamente o momento em que passou o professor e viu a gente com aquela tela aberta. Então realmente não tem como esquecer. Bom, essa tua história no Porto Seguro de começar a programar, então foi um caminho natural para a Poli, né, para a ciência da computação. E aí você contou esse episódio do LARC, do teu primeiro contato com a internet. E o LARC acabou funcionando então um pouco aí como uma incubadora do Buscapé, né? Conta essa história. Foi, sem dúvida nenhuma, porque o conhecimento que a gente adquiriu, os fundadores, parte dos fundadores, em relação à internet, a digital, protocolo, veio muito do que a gente aprendeu no LARC. E nessa época tinha a Poli, fazia estágio no LARC, eu tinha uma empresa com um colega meu de faculdade, o Ronaldo, que era uma empresa de software de gestão, chamava Focosoft, e fazia o estágio com outro amigo meu de Poli, que era o Rodrigo. E o Rodrigo teve a dor, né, de estar procurando uma pessoa para comprar. E ele perguntou, você conhece algum site? E quando ele se referiu a algum site globalmente, porque não tinha praticamente sites no Brasil. E eu falei, não conheço nenhum site que faz comparação de produto, preço, nada disso e tal. Se a gente criasse. E aí eu chamei o Ronaldo também para se juntar ao time, já que eu tinha essa outra iniciativa com o Ronaldo. Então, literalmente essa conversa sobre a impressora e tudo mais aconteceu dentro ali do LARC. Então, apesar de, obviamente, o trabalho que a gente desenvolvia no LARC era completamente diferente do que a gente depois foi fazer no Buscapé, mas o embasamento técnico que a gente absorveu lá e, coincidentemente, o brainstorming para chegar na ideia do Buscapé aconteceram lá. E a empresa de software foi para o vinagre? A gente fechou a empresa de software, passou o código-fonte para alguns clientes e focamos no Buscapé. Daí foi cada um para sua casa? Como é que foi o primeiro escritório do Buscapé? Como é que vocês começaram? Todos vocês já programavam? Nós três já programávamos. Qual que era a linguagem? A gente programa um monte de linguagens, mas o Buscapé ele tinha uma combinação de linguagens. A gente tinha, no começo, a gente fazia a captura, a Spider capturava os preços das lojas, era em Perl, e a busca era em CGI BIM. Depois a gente foi para ASP, depois a gente desenvolveu o nosso próprio servidor web, que só fazia busca de preço, reescrevendo o código do Apache. E aí então era C++.
Então teve diferentes momentos, diferentes linguagens. Mato alto, né, Romero? Mato alto pra caramba. Mato alto mesmo. Para quem gosta de escovar bit, a gente paginava as páginas do Buscapé com número de resultados específico para poder economizar ciclo de processador. Então, isso era cada um na sua 8, casa? 16. Vocês montaram o escritório na casa de alguém? Não, era todo mundo em casa, via ICQ, noite adentro. Na sua casa? Não, cada um na sua. Cada um na sua. Cada um na sua. Vocês inauguraram o home office... O home office lá atrás, lá né? atrás, né? A gente passava o dia na faculdade, falava muito enquanto estava lá na faculdade, mas boa parte do trabalho a gente fazia à noite. Geralmente da meia-noite às 6 da manhã, porque a gente tinha que estar conectado e o telefone era caríssimo na época. E da meia-noite às 6 você tinha pulso único, né? Você pagava uma vez só a ligação e não a cada 3 minutos pagar de novo. Que era o grande custo que vocês tinham. Era o grande custo que a gente tinha. O resto do custo era o capital intelectual de vocês. Exatamente. Programar. E aí, como é que foi o lançamento do Buscapé? O que você lembra desse dia, quando foi pro ar? Olha, foi muito legal. Eu lembro que eu fui meu próprio assessor, eu ainda não te conhecia, fui te conhecer em 2001 só. Mas eu fiz um release, que não era um release, era um texto de marketing. Mandei para um amigo meu da fé, o Alexandre, o Geleia, e ele fazia ECA também. E aí ele falou, pô, Romero, isso aqui não é um release, pô, é outra coisa, tem que contar como se fosse uma notícia e tal. Reescrevi, separei alguns grandes jornalistas da época, né? Então você tinha o IDG com a Silvia Bassi, você tinha uma coluna na Veja que era o hipertexto, Manuel Fernandes, se eu não me engano, enfim, Info, separei ali. Literalmente, não vou dizer que foi um spam, porque foram 10, 20 e-mails, mas mandei os 10, 20 e-mails com o release. E começou a sair num lugar ou outro. Foi 1º de junho de 1999. E, na verdade, no fim de semana anterior ao lançamento oficial, a gente fez um churrasco em casa. Morava no Paraíso, ali perto da Vila Mariana. Chamamos amigos e tudo. E eu lembro que eu tive que conectar 3 extensões de telefone para levar o computador até o quintal para poder fazer a demonstração do site para os melhores amigos. A gente chamou todo mundo, falou, a gente entra com a carne, vocês trazem a cerveja. E fizemos um churrasco de lançamento. Foi bem legal, foi bem legal. Logo depois do churrasco de lançamento, alguns meses depois, a gente convidou o Mário Letelier, que é um dos cofundadores também, para se juntar. Porque naquele churrasco ele ainda não estava no time. Mas foi engraçado que a maioria dos amigos falaram assim, pô, é legal isso, vocês fizeram um negócio de verdade, um negócio sério, a gente achava que ia ser alguma coisa de pornografia. Afinal, pela primeira experiência que você teve com a internet... Incrível que o pessoal associava tudo com pornografia. Mas foi muito legal. Aí depois foi história, a gente ganhou, acho que a gente por pouco não foi o primeiro site de comparação de preços do mundo todo. Uhum. O primeiro foi o MySimon, que foi lançado antes da gente. Final de 98, a gente descobriu o MySimon no começo de 99. Ficamos desesperados e corremos para lançar o Buscapé. A primeira vez que acharam que a empresa não ia mais para frente. A gente ficou um pouco chateado, porque parte da estratégia era ser o primeiro no mundo, para poder ganhar mídia. Mas não teve problema. Acho que o fato da gente ser o primeiro no Brasil e ser inovador o suficiente garantiu bastante divulgação na imprensa. Qual era o pitch elevator do Buscapé que você fazia para os investidores? Você já sabia fazer um pitch elevator? Vocês tiveram alguma orientação? Como é que foi essa? Não existia nada. As pessoas elas têm por granted, né, por garantido um monte de coisa que vai sendo construída pelas gerações anteriores. Esse primeiro ciclo, para você ter uma ideia, não existia a palavra startup, não existia a palavra digital. A gente falou que a gente tinha um site, depois as pessoas começaram a falar .com. Você vê a palavra startup ser usada, sei lá, meados para final dos anos 2000. Então não existia isso, elevator pitch ou como montar um pitch. Existia um plano de negócio, existia apresentar um plano de negócio de uma forma coesa, consistente. O primeiro plano de negócio, eu digo, o material, né, mesmo, não o pitch, que a gente teve era bem tosco, era tipo um Word com capítulos e descrevendo em cada capítulo o que a gente ia fazer e no final um orçamento, linha a linha, o que a gente ia gastar. O primeiro investidor que a gente teve, ele comprou esse business plan, né? Ele comprou a gente, mas o business plan. E a primeira coisa que ele fez foi
trazer as habilidades que ele tinha, porque um dos sócios tinha sido consultor na McKinsey, o outro sócio tinha trabalhado no Chase, o Chase tinha feito todos os grandes investimentos de internet. E aí a gente começou a polir a forma que a gente apresentava a empresa. Jogou fora o Word, pegou um Excel, apresentação estilo McKinsey maravilhosa, e aí em 20, 30 slides a gente contou a mesma história de uma forma muito melhor. Né? Mas, como a gente não precisou também captar dinheiro antes de ter o produto no ar, o produto era o pitch, porque era muito simples, você entrava, você buscava um produto, você tinha todas as lojas e todos os preços. É meio óbvio isso hoje, mas há 25 anos atrás, se você pedisse preço para uma loja, por telefone, o cara falava, não dou preço por telefone. Então, você fazer uma pesquisa de preço, uma comparação, era quase impossível. Levava um dia inteiro, você pegava carro, gastava com estacionamento, ia de um lado para o outro. Então, para quem vivia naquele momento do mundo, olhava aquilo e falava assim, não é possível. E quanto custa? Não é de graça? Como assim? E como que você vai ganhar dinheiro? Não, então é as lojas? Tá, entendi. Então o próprio produto se vendia bem. Eu acho que a gente teve, obviamente, de novo, não existia essa academia de você testar hipótese, de você fatiar o risco por estágio. Tudo que eu faço hoje com as startups não existia na época. Mas claramente a gente teve uma estratégia de ter um produto muito bom que trouxesse audiência e tração e com isso trouxesse interesse dos investidores. A primeira rodada que a gente foi completamente reativo, ou seja, a gente não fez um roadshow formal indo atrás dos investidores. A gente recebeu 8 propostas de investimento e negociou a que a gente mais gostou e aceitou. A segunda foi o contrário, a gente fazia roadshow, foi para Nova York, Rio, São Paulo, falou com todo mundo, pegou a melhor proposta, botou para dentro de casa. Que aí já foi em abril, junho de 2000. Bom, vocês começaram a buscar pé em 98, com um investimento de R$300. Acho que vocês gastaram mais no churrasco do que no investimento do buscar pé. E venderam a empresa para a Naspers em 2009 por $374 milhões. Né? Vocês chegaram até aí 1.200 colaboradores diretos, impactavam 30 milhões de consumidores todos os meses, enfim, números gigantescos. Hoje, olhando para tudo que vocês viveram no Buscapé, do que você se orgulha e do que você se arrepende? Quais considera que foram os momentos, os episódios mais marcantes da trajetória do Buscapé? Teve muitos momentos que vocês acharam que iam quebrar, né? Números. Várias vezes a empresa praticamente morreu e a gente se recusou a aceitar. E graças a Deus a gente se recusou a aceitar. Eu acho que dos momentos que eu mais me orgulho, eu acho que duas coisas eu me orgulho bastante. Uma foi que, não quero faltar com modéstia nem nada, mas acho que realmente o Buscapé quebrou o paradigma de que você não vai ter informação de produto e preço, você tem que ir até a loja, e que o poder estava na mão do varejo da indústria. Acho que a gente ajudou a passar esse poder para a mão do consumidor. Os episódios que a gente viveu, as lojas tentando processar porque estavam no Buscapé, depois tentando processar porque não estavam no Buscapé. A gente, em 2013, final de 2013, a gente tinha passado o Mercado Livre em receita, em tamanho. A gente gerava 30% a 35% de todas as vendas do comércio eletrônico. 20%, 25% para as maiores lojas do Brasil, ou seja, um quarto de todo o faturamento vinha das propriedades do Buscapé, tinha mais de 30 empresas. E quando você ia para as lojas pequenas era 70%, 75% das vendas. A segunda coisa que eu acho que eu me orgulho daquele momento foi um pouco da cultura que a gente construiu. Talvez o Buscapé tenha sido a primeira empresa com uma cultura tão forte, uma cultura tão hacker, uma cultura que hoje o pessoal fala cultura de startup. E até hoje eu encontro, e tenho amigos e convivência com muitos que trabalharam lá, mas às vezes eu encontro pessoas que vi há anos. E é sempre a mesma coisa que eu escuto. Foi o melhor lugar que eu já trabalhei na vida. Foi a experiência mais legal. Então, a gente trabalhava pra caraca, não parava, não sei o que, era tenso. Não era fácil, mas todo mundo tinha uma paixão enorme por estar construindo aquilo. Então, eu acho que o senso de propósito, de pertencimento que a gente, sem saber, a gente não tinha, não é que a gente não tinha sido chefe, não tinha sido funcionário antes do Buscapé, mas que a gente conseguiu criar, foi algo muito especial. Algo que se arrependa? Inúmeros, né? Inúmeros.
Eu sempre me pergunto, às vezes, o que teria acontecido se eu não tivesse vendido. Porque, afinal de contas, em 2013 a gente estava no tamanho do Mercado Livre, já, e eu decidi sair em 2014 justamente porque eu não concordava com as decisões estratégicas para o ano seguinte, que era justamente pegar tudo que a gente tinha colocado junto, né? Classificado, pagamento, avaliação de fraude, avaliação de lojas com EBIT, então F-Control, pagamento digital, dinheiro mail, EBIT, Buscapé, Bom de Faro, Lomadi, enfim, que é barato, e separar tudo em diferentes empresas, vender algumas empresas. Então, se olha hoje, a maioria das pessoas não sabe, mas a gente tinha uma participação enorme, 51% da Vtex, que hoje sozinho é uma empresa de bilhões de dólares. A gente tinha 30% do Hotmart, que hoje é sozinho uma empresa de bilhões de dólares. Né? O Buscapé em si era o tamanho do Mercado Livre. Então, não vou mentir, eu acho que talvez não ter vendido teria sido uma história muito bacana também. Mas é difícil, né? É um assédio grande, um bom dinheiro, né? Então... Não, a gente fez muito pensando no que era bom para o Buscapé também. A gente estava num momento de muita dificuldade. Não dificuldade, mas de muito desafio. Porque a gente tinha concorrentes muito grandes, bem capitalizados, e aí principalmente Google de um lado. Tinha uma ameaça enorme, o Google começando a tirar a gente do resultado de busca para colocar o Google Shopping, que levou a gente até entrar com um pedido de investigação no CAD. Então, obviamente, o jogo estava começando a ficar sério. E para o próprio Buscapé fazia sentido se aliar e muitas dessas aquisições mais que você forte. mencionou vieram depois da... Sim. Vieram, foi sem o capital dúvida. que permitiu a aquisição dessas empresas. Sem dúvida. Mas o Buscapé sempre foi lucrativo. A maior parte dessas empresas a gente, na verdade, fez antes. Tá? Algumas foram depois. Mas boa parte delas com muito pouco capital. Então, quando a Naspers comprou o Buscapé, a gente já tinha mais de 15 empresas adquiridas. Antes de você tornar investidor de Venture Capital, você já havia investido em um portfólio importante de startups como investidor anjo. Né? Muitas das empresas das quais você se investiu se tornaram unicórnios, a Créditas, a Gympass, a Rappi, Olist. Qual que é o seu segredo para acertar tanto a mão em investimentos em startups, que são investimentos de alto risco, afinal, né? O que você avalia numa startup para decidir apostar nela? Olha, acho que no final do dia, pessoas. Principalmente no estágio que eu invisto, que é um estágio em que o negócio sempre vai mudar. Então, quando eu me envolvi com a Gympass vendia passe diário para pessoa física. Não tinha plano mensal, não vendia para a empresa. Né? Quando eu me envolvi com o iFood, via móvel, que eu tenho ações, que eu fui do conselho, o iFood era desktop, não tinha iFood no celular. E ele distribuía uma revista todo mês que chamava Disque Cookie. As pessoas nem sabem, nem lembram disso, mas vem da mesma empresa. Acreditas, que não foi um investimento que eu liderei, mas foi feito pelo meu fundo, pelos meus sócios lá na Redpoint, ela chamava Bank Fácil e não resolvia todo o empréstimo, era mais tipo um busca-pé de crédito. Então, é quase certo que todas as empresas vão mudar alguma coisa importante no modelo de negócio. Então, o modelo de negócio vai mudar. As receitas ainda vão vir, está tudo no Excel anos para frente. Então você tem que apostar nas pessoas. Então acho que no final do dia, essa combinação de procurar founders extremamente talentosos, com as habilidades certas, principalmente as habilidades comportamentais, que estão realmente resolvendo dores grandes e que estão em mercados gigantescos. Tá? Então, você pega o investimento que eu fiz em 2016, a gente foi o primeiro e acho que o único investidor brasileiro institucional que foi a Pismo. Ainda estou no conselho, né? A transação está para ser, está aguardando os órgãos reguladores para ser aprovada, mas a Visa adquiriu esse ano por $1 bilhão. E a gente, entre Redpoint e Headline, tínhamos 30% da companhia, então vai ser provavelmente o melhor retorno da história dos 3 fundos até agora. Eram os founders, são 4 founders que são completamente fora da curva, resolvendo uma dor gigantesca que é invisível para a maioria das pessoas, mas quando você passa um cartão de crédito
numa maquininha e o cartão é do banco A, tem lá a bandeira B e a maquininha da marca C, alguém tem que resolver esse imbróglio todo. Quem resolve empresas como a Pismo. Então é um mercado gigantesco, você consegue imaginar o volume que passa por ali. É uma dor enorme e um time talentoso criou uma solução que é literalmente hoje a melhor solução do mundo. Não à toa o Citibank contratou Pismo para colocar em 78 países. Então é talvez a startup de tecnologia brasileira mais bem sucedida em internacionalização também. É óbvio que depois de 25 anos fazendo a mesma coisa, alguma coisa se aprende. Mas eu acho que uma das características mais importantes de um bom investidor, depois de já ter selecionado, né, e estar dentro do barco, é ter muita humildade intelectual e saber que não é porque alguma coisa funcionou super bem há 10 ou 20 anos atrás, o comércio eletrônico vai funcionar hoje em saúde, o comércio eletrônico, qualquer outro setor. Então, eu acho que um bom investidor consegue mentorar ou conduzir um bom time de fundadores, provocando, fazendo as perguntas certas, sempre de uma forma até de questionamento. E nunca tentando direcionar ou prescrever soluções. Então eu digo sim e não, porque óbvio, eu acho que sim, eu trago uma bagagem boa que eu acho que pode evitar algumas dores, alguns desafios, alguns problemas, e sim, eu acho que tem um lance da empatia que é muito legal, porque eu tive na posição do founder, eu sei o que ele está sentindo, e essa conexão aproxima muito e dá um time bom, uma combinação boa. Mas no final, eu acho que todos os founders que eu investi, tenho certeza, aliás, todos os founders que eu investi teriam dado certo, mesmo se eu não tivesse investido. Seriam bons o suficiente, é por isso justamente que você acreditou nele. Exatamente. Bom, você teve esse período de empreendedor no Buscapé, no final da década de 90 e durante a primeira década dos anos 2000, e você falou um pouco aí, a gente falou do pitch, né, de como é que vocês apresentavam o Buscapé para os investidores, e enfim, era um outro momento, né, não existia o Venture Capital no mercado brasileiro, né? Que comparação que você faz daquele momento do mercado de investimentos, né, com seus startups e hoje? Nossa, mas não tem como comparar. Primeiro, você não tinha disponibilidade de capital como tem hoje. Os primeiros fundos de Venture Capital foram começar a aparecer, sei lá, em 2006, 2007, 2008, alguma coisa assim. Talvez até depois. O Red Point Ventures 1, nosso primeiro fundo, ele foi captado no final de 2012 e foi o primeiro fundo na América Latina acima de 100 milhões de dólares. Pra você ver como hoje tem fundos já de 1 bi de dólar. Então, capital diferente. Outro, o investidor, ele não estava preparado para atuar num estágio específico, ele não era especializado. A minha rodada Seed e a minha rodada Series A, eu falava com todo tipo de gente, fundo de private equity, executivo, anjo, tinha banco querendo colocar dinheiro da tesouraria, como fez, o próprio Unibanco fez na época. Você tinha fundo de VC de fora, fundo de growth, era uma zona. Hoje não, você tem para cada estágio, para cada momento, para cada desafio que a startup vai enfrentar, um investidor especializado para aquilo. Bom, você não tinha talento, né? O nosso time era todo de estagiário. Por que era todo de estagiário no começo? Óbvio, a gente não tinha dinheiro. Mas o mais importante, a gente olhava aquilo e falava, cara, isso aqui é um disquete formatado. Tá branco. Não vem com nenhum vício, com nenhuma cultura, com nenhum dogma, não vem com nenhum achismo. Ou eu posso ir no mercado, mas não tem ninguém que já trabalhou num site ou numa startup antes. 99, 2000, não tinha, era raríssimo. Então vou formar o mercado. Hoje o empreendedor já conta com um monte de gente que está fazendo digital há muito mais tempo do que ele. Então você tem força de trabalho. E você tem mercado consumidor. O meu primeiro business plan, aquele no papel tosco, que eu usei o template da internet do Pedro Mello, para você ter ideia. Ele estimava, se eu não me engano, entre 150 e 200 mil usuários de internet para o ano que a gente estava, de 99, 2000.
Era nada. Nada, 150 mil usuários de internet. Eu ainda falava assim, nossa, o Maracanã inteiro de gente, para mostrar que era muita gente. Nada. Então, compara com hoje, onde todo mundo está digitalizado, né? Então, mudou completamente. Em compensação, mudaram os desafios. Ficou muito mais fácil montar uma startup. A tecnologia ficou componentizada, então você não precisa codar um monte de coisa, tem tudo pronto. Você democratizou a startup, então antes tinha que ser... Por que todo mundo era engenheiro elétrico? Por que não tinha mulher? Ou não tem mulher em VC? O pessoal fala muito, pô, tem que corrigir. Mas tem um motivo. O motivo estrutural você precisava ser engenheiro elétrico de computação para montar uma startup nos anos 2000, porque todo mundo precisava codar, porque ninguém tinha dinheiro, capital intelectual. E por algum motivo, menos mulheres aplicavam para engenharia de computação. Então, você acabava tendo menos mulheres começando startups naquele momento. Na hora que a tecnologia para de ser um gargalo, se democratiza. Não só em relação a gênero, mas se democratiza em relação à profissão. Então, hoje, um designer com um dentista monta uma startup. Você nunca imaginaria isso 20 anos atrás. Então, onde está o desafio agora? É no go-to-market. Então, o desafio lá atrás era desenvolver a tecnologia. Hoje não. Hoje o maior desafio... Existem startups de tecnologia de fronteira, como a Pismo, o desafio é desenvolver a tecnologia. Mas, em geral, o maior desafio é o go-to-market. Como é que eu vou para o mercado? Que dor que você vai curar. E como é que eu consigo ganhar mercado rápido antes da concorrente? Até porque é muito rápido você montar o negócio, né? Montar essa startup hoje. Muito bem. Um resumo aí da Redpoint, desse período da Redpoint. Quanto que vocês levantaram, quanto que vocês investiram, em quantas empresas, e que tipo de modelo de negócio? Olha, a tese, e acho que é até legal isso, a tese da Redpoint no Vale do Silício é muito parecida, de estratégia de investimento, muito parecida com a tese da eVentures, também no Vale do Silício. Por isso que ambas, em 2012, resolveram montar o fundo juntas aqui no Brasil. E por isso que o fundo chama Redpoint Ventures. A eVentures, ao longo desses 20 anos deles, mas aqui no Brasil 10 anos, eles mudaram de nome para Headline. Então tem o Redpoint e Headline como sócios do Redpoint Ventures 1 e 2. E tenho, sim, o Jeff Brody, fundador da Redpoint, e a Headline como sócios agora do Headline 3. Então a gente tem o Redpoint Ventures 1, o Redpoint Ventures 2. Aí tem uma mudança na sociedade e a maioria dos sócios vem para o Headline 3. O Redpoint 1 e o Redpoint 2, eles têm 305 milhões de dólares captados para investir em startups, investir em 62 startups. São aí 5 companhias que passaram de $1 bilhão de valuation, estão no status de unicórnio, dessas 62. A mais recente, a Pismo, adquirida pela Visa que eu mencionei. Tá? E ambos os fundos já completaram o período de investimento, estão agora cuidando das empresas, ajudando esses empreendedores até a empresa um dia ou fazer IPO ou ser adquirida. Então acho que Redpoint Ventures é um pouco isso. Aí, no Headline 3, o Matias, que é fundador da Headline, Matias Schilling e o Jeff Brody, que é fundador da Redpoint, resolvemos seguir com a mesma estratégia do 1 e do 2, que é a mesma estratégia da Redpoint Estados Unidos e da Headline Estados Unidos, que é fazer o Venture Capital clássico, early stage, então principalmente Série A ou um pouco antes da Série A, e eventualmente uma rodada Série B, uma rodada maior, buscando sempre uma participação sempre minoritária, mas significativa, então, em torno de 20%, participando do conselho, estando próximo dos founders. Então são portfólios que são montados em vintages de 3, 4 anos, que vão ter em torno de 20 companhias. Então não é uma estratégia que você pode ter 100 companhias, porque senão você não consegue ajudar ninguém. E menos também fica muito concentrado. E que tem dado certo. Fundo 1 está performando super bem, Fundo 2 também, e agora o Fundo 3 a gente está construindo esse portfólio. Estamos com 8 investidas até agora, com 18 meses de fundo. Temos aí pelo menos mais umas 12 para investir ao longo dos próximos 2 anos. A tese da Headline, ela é igual à da Redpoint Ventures? Parece que no caso da Headline vocês investem em estágio mais inicial do que na Redpoint Ventures, vocês investiam mais em Série B, Série C. Estou errado? Como é que é essa tese? A tese é igual. A tese é igual.
A gente foca em companhias no mesmo estágio, não é antes nem depois, é exatamente ali no Série A ou logo antes do Série A. Uhum. A diferença é como a gente faz isso. Uhum. Tá? Então, tem uma escola clássica de Venture Capital, que a Redpoint faz parte, que o pessoal fala como se fosse um grande clube. Então você tem um investidor de renome, que tem um histórico muito forte, que ou foi um founder muito bem sucedido, ou fez investimentos em empresas que viraram unicórnio, fizeram IPO, e aí obviamente isso vira quase que um imã e atrai os melhores empreendedores da próxima geração, e se acumula isso e atrai de novo, e acumula isso. Então é assim com Redpoint, é assim com Benchmark, é assim com Sequoia, é assim com Kleiner, é assim com Accel, todos esses fundos lá fora fazem parte dessa escola. Então eu construo reputação, track record, e eu garanto as próximas safras. A Headline tem uma outra escola, porque a Headline foi fundada por 2 suíço-alemães que foram para o Vale do Silício no final dos anos 90, 98, para competir com esses caras que eu mencionei. E eles perceberam que não tinha como, porque toda vez que um empreendedor recebia um term sheet de uma Redpoint, que foi o primeiro investidor em Netflix, de uma Sequoia, que foi o primeiro investidor em Google, de uma Accel, que foi o primeiro investidor em Facebook, de uma Benchmark que fez, sei lá, agora fez Uber e WeWork, um monte de coisa de gig economy, e de 2 alemães, falando com sotaque, ele pegava qualquer um, menos dos alemães. Uhum. E eles concluíram que o único jeito deles ganharem esse jogo é não deixar um empreendedor ir fazer o roadshow. E chegar antes. E como é que eu sei que alguém vai fazer um roadshow daqui 4 a 6 meses? Vamos atrás de dados. E desde 2005, a Headline talvez seja a pioneira e talvez líder em ter dados sobre sinais de startups, sem ter que falar com as startups, capturando todo tipo de dados, a velocidade e a probabilidade dessa startup, são 7 milhões de startups monitoradas no mundo todo, está fazendo uma série A nos próximos 4, 5, 6 meses. E com isso chegar antes e esvaziar a rodada, fazer a rodada antes. Então acho que a gente tem esse privilégio de combinar os 2 mundos, né? O meu track record tem mais a ver com essa escola mais antiga de Venture Capital, o Jeff, que é pai dessa escola lá no Vale do Silício, e o Matias, que traz essa visão de dados. Então a forma como a gente encontra e seleciona as empresas é diferente, mas o tipo de empresa que a gente está buscando, o estágio e a composição de portfólio é algo que já vem sendo feito desde a década de 70 no Vale do Silício com muito sucesso. E aí nesse momento a XP procurou a gente e falou, pô, a gente tem aqui na Asset uma série de estratégias. Por que você não vem aqui liderar esse head da estratégia de Venture Capital? Eu falei, puta, eu acho fantástica a ideia. A gente já tinha ensaiado uma distribuição pequena com a XP no fundo 2. A gente viu que tinha apetite, porque o brasileiro, que é um investidor qualificado, que tem R$1 milhão ou mais na conta do banco, não tinha acesso a um produto como o nosso. Precisava ter mais de R$10 milhões, precisava ser profissional. E eu falei, pô, tem muita gente que adoraria, que já fez besteira, já queimou a mão investindo na empresa do sobrinho, do vizinho, adoraria ter um gestor profissional de Venture Capital e adoraria estar envolvido nesse mundo. E aí veio a ideia de... e aí, obviamente, isso associado ao poder da XP de captar e de originar, a gente falou, pô, faz sentido, vamos. Só que, obviamente, eu queria, em vez de criar algo do zero, eu queria trazer o que eu já estou criando aqui. Uhum. Então, eu quero trazer a Headline, trazer a plataforma de tecnologia da Headline, quero trazer o Jeff e o Matias para estarem no comitê. E aí foi super fazer todo sentido, então a gente chegou super rápido no modelo. Hoje, o Headline é o fundo de Venture Capital da XP Asset, é completamente independente. A gente levantou dinheiro com 12.497 cotistas. Pra você ter uma ideia da diferença, o Redpoint 1 tinha 13 cotistas. Nossa. Agora a gente tem 12 mil cotistas. Seria impossível se não tivesse a plataforma da XP.
Os 15 mil assessores da XP, além de ajudarem na captação, eles hoje ajudam a originar, a encontrar essas startups. Então, associado ao VC tradicional que eu falei da reputação, ao VC novo de dados para identificar quem vai fazer uma rodada, a gente tem 15 mil olheiros achando o próximo Pelé, o próximo Neymar. Então isso é muito forte, especialmente porque a startup que a gente investe não tem mais escritório, não está mais em São Paulo, todo mundo remoto. E a gente fez essa captação, então hoje a gente tem investidores brasileiros, pessoas físicas, tem um investimento direto da XP no fundo, e investidores internacionais que investem nesse portfólio de startups brasileiras que a gente está montando. Tá? E para a gente também é muito legal, principalmente para mim, porque eu não preciso ter o back-office, eu não preciso ter gente de jurídico, de administrativo, de financeiro, de nada disso. Então eu uso todos os serviços da XP Asset aqui no Brasil e a parte offshore do fundo usa todos os serviços da Headline de São Francisco. Então eu e o time, a gente faz uma coisa só. Startup, startup, startup. Seja para selecionar, seja para decidir investir, seja para ajudar a crescer. Como é que o Venture Capital Internacional, os investidores internacionais olham para o Brasil? Assim, tem algum diferencial aqui no mercado que os atrai? Sim. E é curioso, porque sim, o Redpine Ventures 1 foi o primeiro fundo a trazer investidores de fora. E agora acho que a gente é o primeiro fundo se bobear do mundo a fazer uma distribuição varejo. E esse modelo que a gente fez com a XP no primeiro semestre de 2022, eu escuto agora alguns bancos lá fora e fundos querendo fazer parecido. Então de certa forma, inovador globalmente. O investidor internacional, ele vê no Brasil um potencial gigantesco. É contraintuitivo, mas justamente por causa das dores e das ineficiências que a gente tem aqui. E tudo bem, você tem um monte de mercados emergentes também, mas com a população do tamanho que a gente tem, 200 milhões de pessoas, todo mundo sem um sistema de castas como tem na Índia, ou sem um controle como tem na China ou na Rússia, que pode mudar a regra do jogo muito de repente, cria uma combinação perfeita para você criar empresas de alto crescimento que vão justamente resolver essas dores. Então é muito mais fácil resolver uma dor no Brasil, uma dor real, aparente, eu brinco, do que resolver na Dinamarca, onde já não tem mais muita dor para resolver, além do mercado ser minúsculo. Então acho que essa combinação de ineficiência e dor, infelizmente, por um lado, e mercado muito grande, faz do Brasil um mercado perfeito para empresas de venture capital. E para escalar globalmente. Também, que é um capítulo novo, tá? A gente, quando investe, a gente não considera que aquela startup tem que fazer expansão internacional para o case ficar de pé. Então ela precisa ser boa o suficiente para o fundo, mesmo que ela nunca vá para fora do Brasil. Dito isso, você vê de Gimpass o sucesso que é no mundo inteiro, talvez a startup brasileira que melhor expandiu internacionalmente até hoje. Você vê Pismo escalando 78 países no mundo, talvez a Deep Tech brasileira que melhor está representando o Brasil para dizer, olha, o Brasil tem tecnologia de ponta. Então, realmente tem um capítulo novo aí na internacionalização. Bom, a gente passou aí por um inverno, né, de investimento nos últimos 2 anos, mas mais recentemente a gente começou a escutar, a ver anúncios aí de novos investimentos, inclusive aquisições como a da própria Pismo, mais de $1 bilhão. Você acha que o inverno já passou, a gente está vendo uma primavera, vamos ver um verão? Quais são os planos da Headline para 2024? Como é que você está olhando aí o mercado ano que vem, nos próximos anos? Olha, eu acho que no meu portfólio, vira e mexe algum founder falando, não, então estou planejando captar agora, em 2024. Não sei se setembro ou outubro. Eu falo, pá, não existe isso. Por quê? Tem muita incerteza. Você vê, a gente está conversando aqui, teve a última super quarta do ano, o Paulo foi super dovish, foi super pró-mercado, falou que talvez já comece a reduzir antes, o mercado hoje está bombando, ontem também, todo mundo super otimista. Então não é que eu não sou otimista, eu acho que todo founder tem que ser otimista, mas na hora de planejar, você não tem benefício nenhum em ser otimista e ficar esperando uma variável externa, depender de uma variável externa para o teu plano dar certo. Então eu costumo brincar que você tem que ser paranoico no planejamento e otimista na execução, liderando o time. E nesse tom, nesse tipo de pensamento,
eu ainda sou muito cauteloso. Porque a gente vê muita estatística de muito fundo com muito dinheiro. Mas tem muito fundo com muito dinheiro que investiu bastante em 2021. E está com marcações ruins. E tem que guardar esse dinheiro para talvez ajudar essas companhias. Tem muito fundo que está com dinheiro, mas está com medo de investir todo o dinheiro, porque não sabe quando vai levantar outro fundo. Porque você não tem sinalização dos investidores de fundo de Venture Capital, que eles queiram investir já de novo em Venture Capital. Porque com a Treasury estava 4, e Treasury tem 10 anos, há 2 meses atrás estava 4,90. Hoje está 3,90. Pô, legal, então se continuar assim, acho que vai voltar dinheiro. Então sim, acho que o inverno passou, os sinais são positivos, mas eu acho que a primavera está ali na frente, possivelmente. Mas eu não tenho a tranquilidade, se eu fosse um empreendedor, um founder, eu também não teria, de contar que a gente vai ter liquidez no mercado, seja aqui, seja lá nos Estados Unidos. E não por acaso, apesar de todos esses sinais bons, o último TRI, agora, o terceiro TRI do ano passado, o terceiro TRI agora desse ano, foi recorde absoluto de startups fechando na história. Justamente por isso. Então eu acho que sim, passou, mas não quer dizer que agora as coisas vão começar a melhorar. Elas vão parar de piorar. Não vão voltar para o patamar. Elas vão demorar bastante tempo para voltar num patamar de 2017 e 2018. Não digo de valuation, digo de liquidez em geral. Valuation pode voltar antes. O pessoal, quem ainda está pensando, esperando voltar para 2021, não entendeu o que aconteceu em 2021. E realmente foi um cisne negro. Para a gente ter o volume de dinheiro que foi impresso por todos os bancos centrais simultaneamente, no mundo todo, porque não foi só um, foram todos, você precisa ou de outra pandemia ou de uma guerra mundial. Então, assim, se não tiver nenhum desses 2 eventos, não vai voltar para aqui. A pandemia acelerou muito a digitalização, né? Não, sim, mas criou uma distorção no valor de todos os ativos. Sim. Porque era tanto dinheiro que você pega... Bom, Dogecoin. Né? Dogecoin você lê e está escrito, isso aqui é um meme, a gente fez isso como uma brincadeira. Subia 10 vezes. O cara falou, o cara tá falando isso, mas na verdade eu acho que eles vão depois bolar alguma coisa. Bolar o quê? Tem um monte de gente com projeto sério, tentando fazer um projeto sério e não é fácil. O cara que fez o meme vai fazer um projeto sério. Então assim, todos os ativos descolaram de preço de carro usado, a moda, a relógio, adivinha o quê? Startup. Então, aquilo não é real. 18 pode ser real. Pós-pandemia, irreal. E os planos da Headline para 24? Então, eles são mais cautelosos, são mais agressivos? Quanto vocês vão investir? Em quantas empresas? Que setores? A gente está numa situação boa e que a gente tem que aproveitar, que é o fato de que os valuations estão ajustados. A gente tem poucos fundos que estão captados pós-21, 22, e que estão com esse capital fresco, que não estão com nenhum investimento com os valuations loucos de antigamente. Então a gente consegue passar bastante tempo conhecendo os empreendedores, aprofundando nas teses. Então a gente vai seguir investindo e montando esse portfólio no ritmo que a gente se comprometeu. Então bem dentro do ritmo. Então esse ano, a gente fez o primeiro investimento em dezembro do ano passado. Esse ano a gente fecha o ano com mais 7 ou 8 investimentos, dependendo aí que acontecer nas próximas 2 semanas, que é um ritmo bom, 7 investimentos por ano, era o planejado. Então, ano que vem, eu imagino diferente, a gente deve seguir esse ritmo de investimentos. Seguimos agnósticos de setor, então a gente investe em fintech, em saúde, em comércio eletrônico, em logística, em seguros, investe em marketplace, investe em software bastante, então não tem nada relacionado a setor. A gente é focado em Brasil, então eu acho difícil a gente investir em uma startup que seja em algum país da América Latina fora Brasil. A gente fez isso no Redpoint 1 e no Redpoint 2, acho que isso é um ajuste na tese que a gente fez para a tese de Venture Capital, de Early. Porque Early não adianta, você tem que estar perto, você tem que entender daquele mercado, você tem que saber o que está acontecendo. Por mais que o México pareça perto, a Argentina, o Uruguai, o que seja, eu não sei exatamente o que está acontecendo lá. Enfim, otimista. Em relação a isso, otimista.
Tem uma descorrelação gigantesca economia, crise e tecnologia. As maiores safras, as melhores safras de investimento em tecnologia sempre foram em períodos difíceis, em vintages difíceis. Então, eu acredito que esse vintage que a gente está vivendo agora é muito especial por isso. Não só para quem está investindo, mas mesmo para os empreendedores. E muitas vezes não é óbvio, mas em 2021 você ia levantar 10, 15 milhões de dólares. E você ia ter 3, 4 competidores que vão levantar 10, 15 milhões de dólares. Hoje você vai levantar só 3. Mas ninguém mais vai levantar. A chance de você dar certo e ser grande hoje é maior do que em 2021. Você fala, como assim? 5 vezes menos dinheiro. Você tem 100% do dinheiro que vai ser colocado na tese. Mesmo que seja só 3. Antes você ia ter 20% do dinheiro. Quando antes era 20, vamos supor que na sua tese é importante uma parceria com uma grande corretora. Hoje só você vai bater na XP. Antes os 5 iam bater. Hoje só você vai contratar Dev. Os 5 iam contratar. Só você vai comprar sua palavra-chave no Google. Os 5 iam ficar se disputando. A concorrência é bem menor. Então, essa desertificação em volta das teses fazem os ganhadores. Então, acho que para empreender é muito melhor agora do que antes. Bom, vocês são agnósticos, mas qual que é a previsão que você faz para o mercado de tecnologia no próximo ano, nos próximos anos? Você acha que a inteligência artificial vai continuar sendo a grande protagonista? Deep Tech, Web3, blockchain, enfim, o que você está vislumbrando aí para os próximos anos? Eu acho que a AI segue com bastante protagonismo. A gente viu só a primeira derivada de AI, que são os grandes modelos montados, precisa de um dinheiro, montado pelos grandes players. O que eu acho que a gente vai começar a ver agora são empresas que têm um diferencial, começando a criar seus próprios modelos, a tunar esses modelos. Então, assim, a empresa X está usando AI para fazer customer service. Para mim isso não é AI. Para mim, se alguém pegar uma... É que eles falam assim, eu uso o Excel. Tá bom, mas você não é a Microsoft que fez o Excel. Uma coisa é você fazer o seu modelo. Outra coisa é você usar modelos que existem para melhorar a eficiência do teu negócio. É o mínimo que qualquer gestor tem que fazer, é usar o que tem disponível. Então já corta um pouco dessa papagaiada que eu uso AI para isso e para aquilo. Quem tem competência de desenvolver modelos proprietários de AI? Ou alguém que tem uma capacidade humana muito grande, com muito engenheiro bom, que vai desenvolver algoritmos muito inovadores. Ou quem tem acesso a dados proprietários muito relevantes, que pode treinar a sua rede de uma forma que ninguém mais pode. Então, eu acho que por causa disso a gente vai ver startups em AI, talvez mais nichadas, mas que vão aproveitar o que eles têm de informação, que só eles têm, para poder treinar modelos que são melhores do que o modelo generalista. Como com busca. Você tinha buscas genéricas, você encontra tudo, mas não com muita qualidade. E naturalmente você tinha as buscas verticais, que tanto eram melhores que os maiores buscadores do mundo começaram a criar suas buscas verticais. Hotel, avião, música, filme, o que seja, preços. Né? Então acho que a mesma coisa se repete com o AI. E na hora que você pega essa segmentação dos modelos, você tem muitos dados. Eu acho que os modelos genéricos vai ser difícil a gente ver alguma coisa no Brasil, mas esses modelos já segmentados, você tem muita empresa, por exemplo, no Brasil, que tem muita informação que tem um contexto brasileiro, que nunca uma OpenAI, uma Gemini do Google, ou quem seja, vai conseguir ter esse tipo de profundidade. Então acho que sim, AI é um setor. Tem muita coisa em fintech, sem dúvida nenhuma, ainda é um mercado grande, a gente vai ver muita coisa acontecendo. Saúde, eu acho que a gente está faz tempo esperando alguma startup gigantesca em saúde. Não acho que ela vai aparecer no que vem, mas acho que ela vai começar a ser construída ao longo dos próximos anos. É um espaço com muita dor, muita ineficiência. Então é um espaço que a gente gosta, a gente olha bastante. ESG,
e aqui eu não falo de greenwashing nem nada disso, mas eu acho que enablers que criam soluções ESG para grandes empresas, e ESG vai entrar os três, né? O meio ambiente, o social e governança. Então você pega micromobilidade, cidades inteligentes, ambiental, o que seja. Eu acho que vai receber muito vento de popa por dois motivos. De um lado, o consumidor buscando um produto na prateleira, quando ele puxa esse produto, ele se preocupa mais em saber. Se ele tem dois produtos para comprar, ele sabe que um é menos pior, ele pega o menos pior hoje. Então, quando eu comecei em Venture Capital, há 10, 11 anos atrás, você tinha que escolher, né? Se era um fundo de performance financeira ou um fundo de impacto. Acho que é a mesma coisa. Porque se você não estiver pensando no impacto que a empresa gera, essa empresa não vai crescer e não vai te dar performance financeira. Mas o que é legal nas empresas em geral que estão pensando em mobilidade, cidades inteligentes, ESG, e aí você tem, eu reciclo, tem Bici, Vitude, uma série de empresas que a gente fez, é que do outro lado você também tem acesso a funding mais barato. Você tem dinheiro hoje marcado no mundo destinado a esse tipo de iniciativa. Então, uma empresa como a Tembici, que está redesenhando a mobilidade urbana com bicicleta, ela tem uma necessidade de dinheiro para capex, para investimento. Isso é ruim, geralmente, para o modelo de venture capital. Mas como você tem bolso marcado de organismos multilaterais, de bancos de desenvolvimento, para serem injetados nesse tipo de empresa, você consegue captar com juros muito, muito baixos de dívida. Então você consegue equalizar a sua conta de capex frente de dívida e deixa para levantar em equity só o que você precisa para fazer growth. Então acho que a gente vai ver mais desses modelos sendo bem sucedidos. E uma pergunta que eu me permito fazer, porque está na minha área de atuação. A marca Romero Rodrigues se tornou uma referência no mercado de tecnologia. Qual que você acha que foi a importância de arquitetar a sua marca pessoal para alcançar suas conquistas como empreendedor e investidor? Você sempre teve essa preocupação de cuidar bem da sua marca pessoal? Como é que você procura cuidar dela ao longo da sua carreira? Não tive, curiosamente. Você sabe, a primeira vez que a gente foi parar para falar sobre isso e tal, eu já tinha finalizado meu ciclo de Buscapé e estava, enfim, começando a pensar o que eu ia fazer da vida depois. Eu acho que fruto do Buscapé ter sido bem sucedido, eu vejo isso se repetir numa série de empresas bem sucedidas, foi o fato de que qualquer agenda pessoal minha, e também do Rodrigo, e também do Ronaldo, e também do Mário, servia a agenda do Buscapé. Então nunca o rabo abanava o cachorro, nunca a empresa, eu usava a empresa, qualquer um usava a empresa para uma agenda pessoal. Era o contrário. Era, se a minha imagem vai ajudar a empresa, ótimo. Se não vai ajudar a empresa, eu nem vou perder tempo com isso, porque eu tenho mais o que fazer. Eu lembro uma vez, quando apareceu, vai ter uma capa de Veja dos solteiros, sei lá o que, de São Paulo. Eu falei, você tá louco, não consigo ver. Deixa eu te falar que o Antônio Emílio de Moraes não estaria nessa, o Abílio Diniz não estaria nessa, o Jeff Bezos não estaria nessa, me tira dessa. Então eu acho que o bom líder, ele consegue ter essa dose pequena de ego e de autoestima, obviamente, para criar gravidade e liderar, e todo mundo enxergar aquele propósito, aquela missão e ir atrás. Mas muito da ruína de muitas empresas é quando o personagem se torna maior e usa a empresa para se elevar de alguma forma. Então acho que a gente sempre tomou esse cuidado. E também eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer depois. Quando eu saí do Buscapé, eu fui experimentar, eu pensei em outros negócios, fui fazer bastante posição de conselho, fiquei aí 1 ano e meio pensando até decidir fazer Venture Capital. Então é curioso, o Jobs no Commencement Speech de Stanford em 2005 falou, e realmente é verdade, você olha para trás e parece tudo tão bem orquestrado e organizado, e eu vejo hoje uma linha muito coerente numa trajetória minha, nessa intersecção de empreendedorismo e tecnologia. Mas não foi pensado. Quando eu estava no Buscapé, eu realmente imaginei, se você falasse qual era o sonho máximo quando a gente começou o Buscapé,
era que o Buscapé ia ser a Coca-Cola da nossa geração, ou seja, uma empresa que daqui 100 anos as pessoas iam usar, iam falar quem criou isso, putz, não sei, parece que foi um monge em algum lugar e tal. Ou seja, ia viver mais do que os próprios criadores. Então não tinha, nesse tipo de sonho, eu nem sei o nome do monge que criou a Coca-Cola, nesse tipo de sonho não tem agenda pessoal. Muito bom. Bom, uma última questão. Se a minha matemática não está errada, em 2027 você vai celebrar 50 anos. Não queria te lembrar isso, mas é fato. Onde é que você enxerga o Romero aos 50, 60, 70 anos? Já não dá para você ter se aposentado, você está com 2 filhos pequenos, já está curtindo a vida, a família. Você pensa em parar algum dia? O pessoal brinca que jornalista não é bom de número. E o primeiro número que se acerta é para falar que eu vou fazer 50 anos. Puta que pariu. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas eu gosto muito do que eu faço. E óbvio, estou agora com um fundo novo, os fundos duram 10 anos. Então, se eu demorei 1 ano para sair do Buscapé e que eu poderia sair a qualquer momento, imagina num fundo que dura 10 anos. Eu não me vejo hoje fazendo outra coisa. O que eu faço, eu trabalho muito mais do que eu imaginei que eu ia trabalhar. Acho que eu trabalho mais horas do que eu trabalhava na época de Buscapé. Mas é muito gostoso. É um trabalho que, do ponto de vista intelectual, eu não consigo imaginar que outro trabalho possa ser parecido, porque eu passo o dia com pessoas mais inteligentes do que eu, que conhecem melhor dos seus espaços, obviamente, do que eu. Então, estou aprendendo sem parar, tentando entender como as dores que existem no mundo hoje vão ser resolvidas ou não em 10 anos e se aquela tecnologia se aplica ou não para resolver aquela dor. E, ao mesmo tempo, do lado financeiro, é talvez a classe de ativo mais difícil, porque você tem que ter todas as outras habilidades de entender como vai ser o Google daqui a 10 anos, porque está listado, você lê os relatórios, e como vai ser a curva de juros, e como o macro vai influenciar, e como todas essas derivadas vão descendo. Mas, apesar de todo esse conhecimento financeiro necessário, e apesar de toda essa especulação sobre o que vai ser o futuro, você está apostando numa pessoa, e não existe nenhuma planilha com nenhuma fórmula que te dá o resultado do que é o Luiz, se ele escuta, se ele é teimoso, se ele não é teimoso. Então você ainda traz um terceiro componente que não adianta você saber qual é o futuro que vai resolver, que você não sabe. E não adianta você entender tudo de finanças e números, que você tem que entender também, se você escolher a pessoa errada. Então, eu ouso dizer que é talvez a coisa mais difícil que existe para fazer. Então, talvez se aparecer alguma coisa mais desafiadora, talvez eu me motive a fazer. No momento, é desafiador o suficiente. Zero plano de se aposentar. Não, acho que o homem... A mulher consegue pensar melhor em aposentadoria do que o homem. O homem, ele aposenta geralmente quando ele morre. Muito obrigado, Romero. Valeu, Valeu, cara. Obrigado. Valeu, super bacana. Investimento anjo de investimento em tecnologia especializado no empreendedor linear.